Doutor Fernando Gomes, terei de interromper aqui rapidamente o nosso quadro, porque temos o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falando neste momento na CNN. Vamos ouvir com tradução simultânea. Uma cidade que sonha em restaurar sua glória como porto do Mar Negro. Como resultado desse ataque, o prédio do governo local foi destruído. Sabemos que 22 pessoas foram feridas e que os escombros agora estão sendo removidos. O povo de Mykolaiv não possuem sonhos militantes, não são uma ameaça à Rússia, mas como qualquer outro local ucraniano, se tornou um alvo para mísseis e tropas russas, ataques, artilharia. Há uma impressão de que o exército russo usou tantas armas contra nosso povo que é impossível contar todos. E a intensidade e a brutalidade das ações militares chegou a um nível mais alto do que a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra mais destrutiva na Europa. Um mês de hostilidades e nenhuma ou duas cidades, mas uma lista completa de cidades que foram completamente destruídas pelos bombardeios russos. Muitas vilas e cidades e distritos foram incendiados, arruinados, e empresas onde as empresas trabalham estão totalmente destruídas. Pessoas comuns trabalham lá. Quantas universidades, escolas, creches também foram destruídas? 773, imaginem. E dezenas de memoriais e hospitais. O objetivo do exército russo é completamente destruir qualquer base para uma vida normal na Ucrânia. Os ocupantes estão propositalmente tentando garantir que nada fique na Ucrânia a não ser ruínas e refugiados. Mais de 10 milhões de pessoas deixaram suas casas. Quase 4 milhões deixaram o país. A maioria, mulheres e crianças. Os olhos das pessoas repletos de terror. As vizinhanças onde os russos invadiram possuem centenas de carros incendiados e restos mortais. Os ocupantes mataram pessoas quando estavam tentando se salvar. Junto com as pessoas deslocadas na Europa e no Ocidente, temos crianças que simplesmente foram recolhidas nas ruas. A cidade de Mariupol está bloqueada pelo exército russo e mais de 100 mil pessoas continuam lá. Elas têm que derreter neve para obter água. Não há condições de entregar ajuda humanitária, medicamentos, alimentos, tudo é bloqueado pelo exército russo. Mais de 90% dos edifícios de Mariupol foram destruídos por bombardeios. Há ataques aéreos russos contínuos pelo ar que continuam a bombardear abrigos onde os civis se escondem, mulheres, crianças e idosos. O que as tropas russas estão fazendo em Mariupol é um crime contra a humanidade, que literalmente está acontecendo ao vivo aos olhos do mundo todo. Porque o mundo não pode impedir essa sequência de crimes de guerra da Rússia? Isso não parou desde 24 de fevereiro. A resposta é muito simples. As pessoas que tomam a decisão na Rússia esperam que vão escapar.
pensam que serão capazes de evitar um embargo ao petróleo russo. Até agora, são apenas palavras. O Tribunal Internacional sabe que leva-se anos para levar pessoas específicas a julgamento. E é por isso que pedimos a vocês e à comunidade mundial, precisamos aumentar as sanções contra a Rússia, precisamos desistir do petróleo russo, fechar os portos para os navios russos. E isso precisa ser uma política de solidariedade na União Europeia, entre todos os Estados-membros. Os países que cumprem o Tratado de Copenhague e da União Europeia, é a solidariedade que precisa prevalecer para que a proteção necessária seja garantida pelos valores pelos quais a vida na Europa é baseada e que agora está completamente destruída pela Rússia na Ucrânia. O que podemos dizer sobre liberdade, direitos humanos no continente europeu? Se não há um crime contra a humanidade que os ocupantes não cometeriam. Estão deportando as pessoas à força, estuprando mulheres e meninas. Há saques acontecendo. Já levaram mais de 2.000 crianças para a Rússia. Não sabemos onde estão. Não sabemos quais são suas famílias, como vão encontrar suas famílias. O nível de maldade em nossa nação é impossível de se imaginar para uma pessoa comum. E é por isso que apelo a todos que levantem a questão da solidariedade na União Europeia para proteger a humanidade e a liberdade. Não pode haver ramificações da Rússia na União Europeia que ajude a Rússia a ganhar mais dinheiro. Vocês sabem quem na União Europeia é contra a humanidade e o senso comum, quem não faz nada para ajudar a paz na Ucrânia. Isso deve parar. A Europa deve parar de ouvir quaisquer desculpas de Budapeste. Agradeço a Dinamarca por sua posição de princípios. Agradeço a todos que estão ajudando os ucranianos, as suas empresas que decidiram sair do mercado russo. Maersk, Carlsberg e muitas outras empresas. Empresas que tomaram essa decisão muito importante. Mas eu insisto que sejam líderes na Europa e tomem as decisões necessárias. Era claro, antes da guerra, que a humanidade precisa diminuir o uso de hidrocarbonetos. A era de petróleo e carvão já causou muitos danos para nosso meio ambiente. Energia e tecnologia verde são a resposta para o problema. As políticas europeias para reduzir o consumo de substâncias danosas para o meio ambiente e a guerra da Rússia é mais um argumento para acelerar a transformação ambiental na Europa. É preciso reduzir o consumo do petróleo russo, porque os grandes lucros desses recursos energéticos é o que ajuda a Rússia a se comportar dessa forma e promover o ódio entre as pessoas das nações e em países vizinhos. Precisamos combater o oposto do que se chama a lei do petróleo russo.
Eu sei que somente juntos, com todos os europeus, todos os estados responsáveis no mundo, podemos superar essa catástrofe e assim restaurar a paz. Poderemos viver juntos em uma família europeia. E eu espero que esse momento chegue logo. Mas isso vai depender da consistência e dos princípios que permanecerão nesses tempos tão difíceis. Enquanto a guerra continua, não temos direito de pensar somente na guerra. Sabemos que haverá a paz. Sabemos que poderemos retornar a uma vida pacífica. E é por isso que hoje eu quero convidá-los para participar de nossa iniciativa para restaurar a Ucrânia depois de nossa vitória. Vocês, suas empresas, seus países estão convidados. Sabemos que sua paixão, capacidade econômica, criatividade são importantes. Mykolaiv, a cidade de navios, pode se tornar uma cidade que vai nos unir ainda mais quando a Dinamarca ajudar a restaurá-la. Povo da Dinamarca, agora na Ucrânia, estamos em um momento muito sombrio. Mas essa será a memória das pessoas que foram levadas por essa guerra. Eu sei que a luz é um símbolo da vida normal. Uma vida que é impensável para muitos ucranianos, enquanto a invasão russa continua. Mas acredito e sei que podemos restaurar a paz. E peço, hoje à noite, que acendam uma vela para lembrar de todos os ucranianos cujas vidas foram levadas pela agressão russa. Uma memória eterna para todos aqueles que deram sua vida por nossa liberdade e pela liberdade do mundo. Glória à Ucrânia.